Olá! O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada de empresas. Em troca de efetiva colaboração nas investigações sobre um crime contra a administração pública, do qual tenha participado, a primeira empresa pode ter reduzidas as punições previstas em lei. Dessa forma, as investigações sobre crimes contra a economia e a coletividade são resolvidos mais rapidamente e as empresas podem continuar suas atividades, evitando assim a interrupção de obras e desemprego. Na lei anticorrupção, entre as punições, está prevista a proibição de contratar com a administração pública e a obrigação de restituir os valores desviados. Mas mesmo que essas penas sejam proporcionais aos crimes cometidos, a lei anticorrupção colocou o governo brasileiro diante da possibilidade de ter milhares de obras paralisadas e um grande desemprego na construção civil. Isso porque a Operação Lava Jato, que investiga contratos públicos com quase todas as grandes empreiteiras do país, pode levar a pesadas punições a essas empresas. Para tentar resolver esse cenário, o Congresso analisa uma medida provisória e um projeto de lei de autoria do Senado. Este último já tem parecer do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que deve ser votado em breve aqui na Câmara. Algumas das alterações propostas têm sido bem polêmicas. Entre as principais mudanças, os dois textos permitem que não só a primeira empresa a aceitar o acordo seja beneficiada. Todas as envolvidas poderiam participar. O pagamento do dinheiro desviado também é muito facilitado. As instituições autorizadas a celebrar esses acordos também são um ponto de discussão. Mas qual seria o modelo ideal? O Expressão Nacional faz essa pergunta aos nossos convidados. O deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, vice-líder do governo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e ao corregedor adjunto da área de infraestrutura da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes Viana. Fora dos estúdios, nós ainda contamos com a presença do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, da comissão especial que analisa o projeto de lei do Senado. E eu queria começar perguntando aos nossos convidados, a lei anticorrupção é de 2013, né? Por que a necessidade de mudá-la agora? É necessário mudar essa lei? É necessário mudar a regulamentação do acordo de leniência, deputado Raul Jungmann? Eu acho que você sempre pode aprimorar uma lei, mas no caso específico da medida provisória 703, nós estamos evoluindo e, na verdade, nós estamos criando a possibilidade de que você tenha, no âmbito desses acordos de leniência, na verdade, uma transação que não será jurídico-legal, mas que será, sobretudo, uma transação política. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa medida provisória, eu vou me referir mais à medida provisória, embora tenhamos a 3636, porque aqui é importante esclarecer ao ouvinte que nós estávamos na tramitação usual da 3636, que é sobre também acordo de leniência, e o governo, quando veio o recesso, ele editou a medida provisória 703. Então, nós temos a essa altura um projeto de lei que nós estamos tramitando com ele, na comissão especial, e nós temos uma medida provisória que já está vigindo como lei. Essa medida provisória representa um extraordinário retrocesso para toda essa questão. Vou destacar dois motivos para a gente debater, mas depois temos outras questões a colocar. Primeiro, porque ela é claramente inconstitucional, na medida em que ela revoga um artigo da lei da improbidade administrativa, que é direito processual, e a Constituição, no seu artigo 62, ela veda que, através de medida provisória, você venha regular direito processual civil. Então, nós já entramos, o PPS, o meu partido, entrou com a ADIM no Supremo Tribunal Federal, que está na mão da ministra Rosa Weber. Em segundo lugar, o fato de que, Vânia, ela põe na mão de 11 mil órgãos de controle interno do país a possibilidade de fazer e negociar o acordo de leniência. Ora, o órgão de controle interno do Executivo, que está envolvido, evidentemente, no problema do desvio de recursos, é ele que vai fazer, é ele que vai sancionar e é ele que vai negociar com essa empresa, não faz nenhum sentido. E tampouco ele tem poder de polícia para estabelecer sanções. O que quer dizer que boa parte dessas multas poderão cair exatamente no Judiciário, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal. Deputado Hugo Leal. É bom que a gente coloque, dentro da fala aqui do deputado Jungmann, um brevíssimo histórico sobre essa questão do acordo de leniência. Na realidade, esse debate já vem sendo feito no mundo todo. Desde 97, pela OCDE,
depois pela discussão de Mérida em 2003, ou seja, esse debate sobre corrupção em instituições, em empresas, já vem sendo palco no mundo todo. E o Acordo Leniense era um dos institutos. A Lei 2.846, ela foi votada num âmbito, num momento em que o país vivia uma ebulição natural, isso, uma cobrança grande institucional, do ponto de vista de punição das empresas. Havia punição às pessoas físicas e não às empresas, isso precisava ser estabelecido. Eu entendo que a 2.846, essa lei chamada Lei Anticorrupção, ela veio num momento que estava bom, mas eu acho que o debate ficou contaminado e ela extrapolou, dentro das suas circunstâncias, a própria punição, tanto que ficou quase que inviável a aplicação de alguma dessas medidas da lei que a lei introduziu, a 2.846. Tem uma lógica isso. Ocorre que aí partiu-se então do debate, até por previsão, começou esse debate, além de tudo que já tinha sido já discutido aqui na casa, tanto na Câmara quanto no Senado, desde 2003, esse debate dos acordos de leniência já são palco e objeto de debate aqui na casa, mas surgiu então um projeto de lei do senador Ricardo Ferraço, que ia corrigir algum dos aspectos, o projeto de lei do Senado 105, que aqui na Câmara transformou no 363, que transformou nessa possibilidade de fazer essa adequação, colocando os acordos de leniência como um espectro fundamental, como uma proposta assim, aí, mais exequível. E partiu-se então dessa discussão, entendeu-se que o projeto, quer dizer, o projeto iniciado pelo senador Ricardo Ferraço foi aprovado no Senado. Esse texto do Senado, com manifestação aqui do deputado Jugman, que fala que foi colocado um texto da medida provisória, se você comparar o texto da medida provisória com o texto do que foi aprovado no Senado, basicamente 95% é o mesmo texto. Então, o que o governo federal fez, na oportunidade, na sua perspectiva, e dentro do previsão constitucional, foi prever que há a possibilidade imediata, e a medida provisória é um instrumento legal, goza de presunção de constitucionalidade quando é publicado, dentro desse sentido. Então, deu condições à aplicação desses acordos de leniência. O importante é que nós possamos frisar que, dentro desse aspecto, quem são as pessoas que podem fazer. Vou citar um exemplo histórico. A gente volta nessa discussão, deputado, certeza, eu vou interrompê-lo. E eu já passo para o nosso representante do TCU, que eu sei que o TCU também questiona essas questões, mas eu queria, antes de mais nada, precisava mudar? Como é que o TCU vê o que estava previsto em lei com relação aos acordos de leniência, se realmente precisava ser adequado, existe argumentação aí de insegurança jurídica, como é que o senhor vê isso, procurador? Prazer estar conversando aqui com os telespectadores da TV Câmara e discutir esse tema tão importante para o país, nessa casa que tem essa responsabilidade de criar um instrumento normativo que seja eficaz, efetivo para o combate à corrupção. Sim, o acordo de leniência veio no âmbito da lei anticorrupção com falhas graves, né? A principal é a falta de harmonia das competências dos diversos órgãos envolvidos no combate à corrupção. Basta a gente dizer que todo combate à corrupção é também um conjunto de práticas delituosas, criminosas previstas no Código Penal. E você tem uma instituição, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público, fazendo uma investigação penal com instrumentos que as instâncias administrativas não dispõem. Escuta telefônica, quebra de dados telemáticos, perícias em busca e apreensão em computadores, em celulares, enfim, tudo isso que nós estamos vendo na Lava Jato. E o acordo de leniência, ele vem na lei anticorrupção como um instrumento de investigação. Ele não é uma forma de composição com a empresa, ele não é uma forma de obter reparação, ainda que parcial, célere. O objetivo principal não é esse, o objetivo é conseguir informações inéditas, relevantes para a investigação, que permitam a investigação ter um avanço tão relevante, tão importante, quanto os benefícios que são oferecidos para essa empresa que colabora. Então, a lei, quando veio com o acordo de leniência, não exigiu o que me parece absolutamente necessário, a participação do Ministério Público para fazer o acordo e para avaliar se as informações que a empresa traz, se elas são realmente úteis, se elas são relevantes, se elas são inéditas.
Porque pode ser que a empresa traga para o órgão da administração uma informação que o Ministério Público já identificou, já dispõe dessa informação. E não tem por que eu fazer acordo de leniência com uma empresa que vai trazer uma informação que eu já tenho. Né? Se eu já tenho uma informação necessária para aplicar a sanção, eu devo aplicar a pena. E aí a gente precisa entrar nessa questão que virou um pouco um tabu. Se a gente punir as empresas, nós vamos fazer mal para a economia, nós vamos demitir trabalhadores, nós vamos parar o país. Não é nada disso. Quem diz isso está fazendo o papel de profeta do caos. Né? Punir as empresas melhora o ambiente de negócios. A gente precisa inverter a equação da corrupção no Brasil, que é percebida pelo empresário hoje como altamente compensadora. Né? O benefício da corrupção é muito alto, o risco de ser descoberto não é tão alto assim, e se eu for descoberto, a possibilidade de ser punido não é grande. Então, isso faz com que seja compensador. É preciso inverter para que o empresário perceba a corrupção como altamente arriscada, como altamente não compensadora. Doutor Marcelo, da CGU, por favor, sua opinião sobre a lei atual e a necessidades ou não de mudanças. Primeiro, agradecer a oportunidade, realmente é um prazer aqui muito grande para mim e raro, né, de poder discutir esse assunto tão complexo com um alto nível, inclusive com os parlamentares que vão decidir e já decidiram na lei, agora vão decidir se vai ser o caso de fazer alterações ou não nela. Bem, é um instrumento novo, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar ele cotidianamente na controladoria, dado o meu cargo. É interessante a gente entender que a CGU, originalmente, ela, quando encaminhou o projeto de lei ao Congresso, ele não previu o instrumento de acordo de leniência, ele basicamente previu um processo de responsabilização de multa e foi o Congresso Nacional que entendeu que esse seria o instrumento a ser aperfeiçoado na lei e colocou essa atribuição no Poder Executivo Federal para a controladoria. Tenho que concordar com as palavras do Dr. Júlio em boa parte. Eu acho que o acordo de leniência ele é um instrumento de investigação, ele vem para sanar uma capacidade do Estado de nem sempre conseguir todas as provas. Eu faço um paralelo muito grande, como a senhora fez na introdução do programa, que o acordo de leniência está para o processo administrativo, assim como a delação premiada está para o processo penal. E assim a gente tem que harmonizar uma série de questões que foram trazidas. Discordo do deputado Raul Jugman quando ele coloca que não faria sentido o órgão de controle interno aplicar o acordo de leniência. O acordo de leniência ele tem que ser conferido aos órgãos que têm a capacidade de sancionar. E a CGU já vem fazendo esse trabalho com muita tranquilidade a longa data. Não é diferente que aplicamos sanções gravíssimas a empresas de grande porte. Não é de muito tempo que nós declaramos a inidoneidade da empresa Delta, que até então era a empresa construtora que detinha o maior número de contratos com o governo. Então, sempre prezamos muito pela isenção, temos um corpo técnico muito qualificado, todos os acordos de leniência que são negociados na CGU, eles passam por uma comissão que é formada por servidores estáveis, ou seja, isso garante que a gente não vai sofrer pressão e assim tem sido. Temos um histórico também de responsabilização disciplinar e administrativa de altos dirigentes do Poder Executivo. Não foi a única vez que nós demitimos, por exemplo, diretores de empresas estatais, secretários de ministério. Então, temos uma larga experiência de atuação na responsabilização. O acordo de leniência veio nos dar essa ferramenta para buscarmos o quê? Mais insumos para o nosso processo. Discordo em parte quando o doutor Júlio fala que quem fala que punir as empresas vai ser profeta do caos. Primeiro tem que deixar claro que a CGU, ao fazer acordo de leniência, não pode avaliar se isso será prejudicial ou não para a empresa. Isso não está no nosso escopo de avaliação. Isso, inclusive, é parte do acordo que o Brasil é signatário na OCDE, onde, ao responsabilizar a empresa, eu não posso verificar se isso vai gerar prejuízo à economia. Mas é um benefício, sim, o acordo de leniência. Ele é uma externalidade positiva, eu diria. Concordo quando ele diz que a gente tem que mudar a cultura. A empresa que traz informações para a gente no processo de responsabilização e se habilita a um acordo de leniência, ela gozará de alguns benefícios de redução de multa, é verdade, mas ela assumirá um compromisso de melhoria dos mecanismos de integridade, se submeterá a um monitoramento da CGU durante um longo prazo e isso faz parte da mudança da cultura. Obrigada. Deputado Vicente Cândido, o senhor faz parte da Comissão de Fiscalização e Controle que já discutia essa questão antes mesmo da discussão do projeto do Senado, né? Como é que o senhor vê essa questão dos acordos de leniência?
É um prazer muito grande participar desse debate. A comissão que eu presido dedicou o ano 2015 para ajudar a construir soluções, sobretudo para criar uma harmonia entre a Lei 12.846, sancionada pela presidente Dilma, e a Lei também de Improbidade Administrativa, 8.429, e a pedido do próprio Ministério Público, porque a gente criasse aí uma harmonia nessas duas leis para dar condições para os gestores, para os órgãos de controle, os órgãos de advocacia dos entes federados, a promoverem os acordos de leniência. Deixar claro que o acordo de leniência hoje está muito bem estruturado quando se trata de cartel. O CAD tem conduzido muito bem isso, já fez vários acordos, inclusive alguns envolvendo órgãos públicos, como o caso do metrô de São Paulo, que não teve eficácia no acordo, só teve com a primeira empresa, não teve com as demais, mas tem pelo menos 30 casos no CAD sendo tratado que envolve a administração pública, mas se trata de cartel. Se tratando de gestão pública entre ente privado e público, é a 12.846 e a 8.429. A gente quer trabalhar na mesma linha da delação premiada, do benefício que aquela pessoa pode trazer para o Estado para facilitar a investigação. Então, não se trata disso. Eu queria entender um pouco mais por que o deputado Raul Jungmann tem uma crítica, talvez ser um pouco sem fundamento, para não deixar aqui tramitar na nossa comissão o projeto. E por não ter deixado votar no ano passado foi quando o governo decidiu editar a medida provisória, para dar celeridade, para dizer que o governo também quer ver resolvida essa questão. Então, não vejo nenhum problema, já existe no Brasil, existe no mundo, não é uma questão tão antiga, como disse aí o deputado Hugo Leal, isso está sendo debatido no mundo há questão de 20 anos, o mundo inteiro está aprimorando essa questão para dar instrumento legislativo, legal, que dê segurança jurídica para aqueles que querem promover acordo, querem contribuir com o Estado, querem fazer o reparo, o erário, né, e que a vida anda. A Lei 12.846, ela traz uma tonalidade muito grande em cima da pessoa jurídica, da penalidade em cima da pessoa jurídica. E nós estamos aprimorando isso na linha da nova lei do CAD, por exemplo. Na linha de que o próprio Ministério Público vem fazendo, no próprio caso do Petrolão, envolvendo a Petrobras, está andando alguns acordos com essa direção. O que a lei tem que fazer? Dar segurança jurídica, dar simplicidade, mas nunca perder de vista a reparação do erário. E até a punição também, no caso penal, se for o caso. Mas se puder ter repercussão penal, também é o melhor dos mundos, é o que traz o texto do Senado, que a medida provisória não pôde legislar sobre isso, e cabe a nós aqui na Câmara agora dar sequência nisso, ou emendando a medida provisória, ou aprovando o nosso texto aqui na comissão. Espero que o deputado Raul Jungmann contribua com isso e para de obstruir como obstruiu no ano passado, no mês de dezembro. Deputado Raul Jungmann. Bom, em primeiro lugar, começando pelo ilustre presidente da comissão, eu quero lembrar que nós não obstruímos isso. Na verdade, o relator não nos entregou o relatório. Então, como é que nós podemos... Está aqui o Hugo Leal. Está aqui o Leal. Ele é da comissão, pode informar o presidente. O presidente estava presente na nossa última reunião, quando nós nos recusamos a votar um relatório que nós não conhecíamos. Então, não há nenhum problema de obstrução. Queremos colaborar com o presidente e queremos que esse processo avance. Agora, me permita, Marcelo, algumas discordâncias, né? Eu acho que a quem compete firmar esses acordos de leniência é o Ministério Público. Eu posso só fazer uma parte, porque eu queria colocar uma pergunta geral sobre isso, que é a questão de quem participa desse acordo, que é uma das questões, para mim seria que para a gente tratar mais tarde, mas eu acho que essa é a questão central. Um dos questionamentos, o Ministério Público diz que não dá para fazer um acordo do qual ele não faça parte, né? Um dos promotores da Operação Lava Jato, da Dallagnol, ele questionou, inclusive, como que a CGU pode fazer o acordo, porque as empresas teriam que trazer informações novas. As investigações correm em sigilo. Como que a CGU avalia se essas informações são novas ou não? Né? Então, isso... Ele fala que sem o Ministério Público, e sem o Ministério Público também, não haveria segurança jurídica, porque o Ministério Público poderia mover uma outra ação, porque ele é o titular dessa ação, ele poderia... Então, não há segurança jurídica num acordo do qual o Ministério Público não faça parte. E o TCU, que é o órgão de fiscalização, também questiona por que ele não faz parte obrigatoriamente da previsão aí da negociação. Agora,
Porque eu gostaria que todos tratassem do meu ponto de vista, quem tem, na verdade, ou deveria ter a atribuição legal de fechar os acordos de leniência seria o Ministério Público, sem a menor sombra de dúvida. A CGU é parte desse processo. O Ministério Público representa o interesse geral. A CGU não representa, porque não tem autonomia, não tem mandato e não tem independência necessária para fazer isso, porque o governo está envolvido nesse processo. Não cabe. Tanto é que o ministro Bruno Dantas determinou 24 horas para a entrega dos acordos de leniência que estão sendo feitos e que a CGU está sonegando ao Tribunal de Contas da União. Tanto é verdade que temos Instrução Normativa 73 que determina que o TCU acompanhe passo a passo, o que a CGU não vem permitindo. Aliás, queria que o senhor esclarecesse a informação, se existe processo aberto, se existem atas ou não. Eu queria saber isso, porque a informação que eu tive é que não tem. E, além disso, o que acontece? O próprio Ministério Público de Contas pediu uma inspeção e nós pedimos o afastamento do responsável, que é o ministro-chefe da CGU, para que esses casos sejam esclarecidos. Então, veja a gravidade que nós temos aí. Nós temos, na verdade, um executivo que é parte do processo. E ele não pode ser aquele que negocia em nome do interesse geral. Portanto, é fundamental que, primeiro, tenhamos o controle, no caso das questões cíveis, pelo Judiciário. No caso das questões administrativas, pelo TCU, que não vem acontecendo, porque a CGU só quer entregar o material na fase de fiscalização, ou seja, depois que ele fechar o acordo. Agora, nós temos uma questão política extremamente relevante. Como disse aqui o presidente da comissão, nós temos a Lava Jato, em que o governo e o principal partido do governo estão envolvidos, e outros partidos também. Então, como é que a CGU ela tem autonomia, ela tem independência, ela tem mandato para fazer esse acordo de leniência, com as implicações políticas que tem? Não. Cabe isso ao Ministério Público e cabe, sobretudo, que as oposições, inclusive, estão chamando, convidando o ministro para esclarecer, porque lá tem 7 acordos de leniência que estão acontecendo e ninguém sabe o que é que está se passando neles. Posso comentar? Sim, com certeza. Eu só queria saber se o doutor Júlio, do TCU, quer falar alguma coisa nesse sentido, porque o TCU também defende que tem que ter acesso a esses projetos. O objetivo do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas é fiscalizar a forma como o acordo é celebrado pela CGU, ou, se a dissolução final do Legislativo for conferir isso à AGU, pela AGU, pelo Poder Executivo. A função do TCU é fiscalizar a administração pública. Ele não quer ser parte no acordo, não é função do TCU celebrar o acordo, mas fiscalizar para que, se ele acontecer no âmbito do Poder Executivo, que não é a visão que nós consideramos ideal, eu compartilho da visão do deputado Raul Jungmann, que o acordo de leniência, do interesse das empresas, do ponto de vista das empresas, ele vai dar mais segurança jurídica se for celebrado com o Ministério Público e homologado judicialmente, porque aí ele vai fazer coisa julgada, ele não vai estar sujeito à ação popular, ele não vai estar sujeito à ação civil pública, ele vai dar segurança jurídica para a empresa que está buscando superar um episódio da sua história, mas fazendo jus a isso, trazendo investigações realmente inéditas que só o Ministério Público tem condição de avaliar, como disse o procurador Deltan Dallagnol. Mas então, focando no que você perguntou, Vânia, o TCU, a função dele é fiscalizar, não é participar do acordo. Por favor, doutor Marcelo. Eu acho que essa pergunta provavelmente é a melhor do acordo de leniência, né? Tenho que concordar com o deputado Júlio Marcelo, quando eles falam que é necessária harmonização e articulação. Não concordo com o Ministério Público quando ele fala que os acordos deveriam ser conduzidos exclusivamente pelo Ministério Público. Os acordos, eles são meio também de resolução e de instrução do processo. Claro, vou dizer. Por quê? Porque a CGU, ela tem a competência de fazer a punição administrativa. Então, a CGU, ela é competente, ela é isenta para fazer a punição, mas ela não é isenta para fazer o acordo. Concordo, a gente tem que ter uma articulação com os órgãos que estão investigando os mesmos fatos. Não é diferente por isso que eu já estive várias vezes na Força Tarefa em Curitiba, com reuniões registradas, onde a gente tem conduzido em informação contínua com o Ministério Público, dizendo todos os acordos de leniência que estão em curso na CGU, perguntando como é que estão as investigações lá e os mantendo informados de como estão os acordos de leniência. Isso o senhor pode perguntar para os representantes da Força Lava Jato e temos mantido sempre contato com eles. Mas há informações sigilosas que vocês não conhecem. Por que o ministro está pedindo? Vou então continuar aqui. Com o TCU não é diferente.
pode buscar nas reuniões com o ministro Vital do Rego, ele foi informado para e passo do caso que ele está conduzindo. Eu estive pessoalmente com ele, com o ministro, na época do Valdir Simão, com o ministro Higino agora, várias reuniões com ele, não só com ele, com o corpo técnico. Estamos tentando harmonizar com o Tribunal de Contas uma questão que é nova. Como é que vai se dar essa fiscalização? Não estamos tratando aqui de um instrumento que é simplório, é um instrumento complexo. Não é diferente, por isso que mandamos consulta ao tribunal, o tribunal abriu um processo específico para verificar a compatibilização da IN com a condução do acordo. E também, me causa também assim, um pouco de estranheza, porque o próprio PPS entrou com uma DIN contra a IN do TCU, onde ele fala que não faz sentido você prever, por meio de uma instrução normativa, a interveniência do TCU nesse processo que foi regulamentado por lei. Coisa que a gente não é contrário. A gente só quer fazer o quê? Uma compatibilização. Estamos disponíveis, nunca recebemos uma visita do TCU no sentido de compatibilizar isso, ao contrário de já termos ido várias vezes ao tribunal para tratar desse assunto. Estamos abertos. O último ofício que mandamos para o TCU foi no sentido de nos colocar à disposição para discutir metodologia, apresentar os casos. Inclusive, me causa muita estranheza falar que os processos estão sendo conduzidos de forma informal. São todos registrados em atas, com registro de presença, onde são documentados todos os processos. E a gente tem o maior prazer de tentar compatibilizar nossas atribuições com o Tribunal de Contas. Por que isso não é enviado ao TCU para fiscalização? Por uma questão... Pois não? Não, porque... Bem, uma questão simples. A lei... Sim, a lei previu... A lei previu como deve ser feito esse procedimento. E a gente está colocando as questões que envolvem a complexidade desse tema para o tribunal. O tribunal abriu um processo específico para debater se as nossas ideias estão ou não em desacordo com o entendimento do tribunal. Essa é a verdade, deputado. Inclusive, assim, causa também um pouco estranheza quando a gente manda o expediente para o tribunal e ele vai para o senhor inclusive publicou o nome da empresa que está negociando com o tribunal, publicou na internet uma informação, sim. Os senhores me mandaram ofício? Mandamos para o tribunal, para o Tribunal de Justiça. Justiça. Está acusando o tribunal de ter vazado para nós? De forma alguma, de forma deputados, alguma. Vamos ouvir o Isso deputado representa Vicente crime. Cândido, que foi presidente da comissão, quer dizer, é o presidente da comissão que ainda vota o parecer, deputado. Vânia, você colocou uma questão central aí, que nós debatemos durante o ano 2015, essa como também, como preservar a pessoa jurídica, também como você trazer o Ministério Público para o papel que ele deve desenvolver. E eu acho que nós estamos chegando no final de um debate, dirimindo todas essas dúvidas, né, para dar segurança jurídica para os atores que vão aí promover o acordo. Eu discordo profundamente do deputado Raul Jungmann, mais uma vez, por estar criminalizando esse ou aquele órgão. Não é por ser um órgão de governo, um órgão de Estado, entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o órgão de controle, que vai dizer quem deve promover o acordo. Nós chegamos à conclusão que nós estamos fazendo uma lei nacional que tem que abranger todas as prefeituras, todos os governos de Estado, todas as autarquias, todos os órgãos públicos espalhado pelo Brasil afora. Você não tem como fazer isso centralizadamente, ou no Tribunal de Contas do Estado, ou no Ministério Público do Estado, ou no Federal. Então, o mais lógico é que você dê poder para os órgãos de controle, e onde não tem órgão de controle, o mandatário daquele ente federado, no caso do prefeito, promoverá o acordo sobre a fiscalização do Ministério Público. Dizer que esse é mais honesto ou menos honesto, ou mais transparente ou menos transparente, não dá para fazer esse debate. Agora, não dá também para aceitar nenhuma crítica, por exemplo, sobre o papel histórico da CGU, desde o período lá do professor Jorge Rage, e agora passando pelo Valdir Simão e também pelo Higino, agora como ministro. Não tem nenhum indício de desvio, de má conduta no tocante a esses processos que a CGU tem feito. Como também tem órgãos nos estados pelo Brasil afora e nos municípios também trabalhando muito bem e merece ter essa competência cravada aqui na lei no Congresso Nacional. Então, eu creio que a gente chega no final desse debate com essas dúvidas dirimidas, organizando esse processo, dando poder para os órgãos de controle, acompanhado pelos órgãos da advocacia naquele ente federado e também acompanhado pelo Ministério Público, né, para dar garantia que na hora que a empresa fizer, ou a pessoa física fizer aquele acordo de leniência, você não terá outro processo ocorrendo em outro órgão. É isso que aconteceria se a gente deixasse a lei solta como ela está. Por isso nós estamos aqui aprimorando a lei a partir do Congresso Nacional e espero que a gente vote isso aqui num prazo bastante célere, agora no mês de março.
Deputado Hugo Leal. É isso que às vezes o debate fica contaminado quando a gente tem a parte do princípio da discussão em cima de um fato concreto. A gente está discutindo o acordo leniense já com a Operação Lava Jato, já com situações, como se aquilo fosse resumir o que a lei vai determinar. Nós estávamos legislando para aquele fato em si. Nós estamos legislando para uma situação complexa. Nós estamos trazendo um instituto, que é um instituto novo, não é só no Brasil, e tem sido buscado em outros lugares do mundo, como foi manifestado aqui, e ninguém tem o monopólio da verdade. Aqui não pode ser só o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual. Todos nós partimos do princípio que a administração pública tem que ser gerida por atores e por instituições que tenham também a ilibada conceituação. Agora, se parte do princípio eu sou contra, eu sou a favor de determinada administração, aí fica uma situação extremamente delicada. A discussão tem uma discussão política, sim. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Eu aproveito, Luciene Pereira da Silva, é uma auditora do Tribunal de Contas. Uma das suas perguntas já foi respondida quando o doutor Júlio falou que a participação do Ministério Público é o que pode evitar ações populares, ações civis públicas, questionando o que foi decidido no acordo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Expressão Nacional, que hoje discute os acordos de leniência. Os nossos convidados são o deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, e o corregedor adjunto da área de infraestrutura da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes Viana. Fora dos estúdios, contamos com o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, da Comissão Especial que analisa o projeto de lei do Senado. Uma outra questão que tem sido bem polêmica, tanto no projeto quanto na medida provisória, a lei anticorrupção previa que a primeira empresa que aderisse ao acordo de leniência, ela poderia ser beneficiada. E as restantes, não. E agora, as duas propostas prevêem que todas as empresas podem se beneficiar. Como é que as empresas vão ter informações novas? E outra questão, elas são obrigadas a confessar a culpa, como estava prevista na lei de anticorrupção? São Marcelo. Excelentes perguntas, Vânia. Primeiro, assim, não é para todas as empresas fazerem acordos, todas elas vão ter que preencher os requisitos legais, que sejam cooperar efetivamente com o processo, trazer informações úteis ao processo. A gente vai fazer com mais de uma empresa, na medida em que as outras empresas que vieram na sequência, elas tragam também informações úteis ao processo. Bem, essa legislação foi alterada para se compatibilizar com o que existe de mais moderno em termos de acordo de leniência em todo o mundo, inclusive no próprio Brasil. Não é diferente, o CAD ele tem um acordo de leniência e tem um segundo instrumento para quem vier depois do primeiro leniente, que são os termos de cessação de conduta, onde ele tem uma redução, claro, proporcional ao nível de chegada dele, mas tem que sempre se manter em mente que a lei continua tendo a obrigação das empresas preencherem os requisitos. Então, fazer acordo com todas na medida que elas tragam alguma coisa efetiva para o processo. Lembrando também que essa dinâmica do primeiro, ela tem muito a ver com o incentivo de você desbaratinar um esquema de corrupção, onde você tem a possibilidade de ter várias empresas envolvidas. Nem sempre esse vai ser o caso. A gente tem o caso aqui da Operação Lava Jato, que é justamente a situação onde você tem o envolvimento de várias empresas. Então, esse incentivo é importante. O próprio Ministério Público já celebrou o acordo de leniência com mais de uma empresa. O procurador da República, o Carlos Fernando Lima, que é um principal negociador aí dos acordos de delação, falou que isso pode inviabilizar qualquer acordo de delação premiada porque as exigências do acordo de leniência são muito pequenas. O senhor concorda, deputado Hugo Leal? Olha, depende muito, porque a delação premiada é um instituto que já vem sendo aplicado, né? Isso já não é novo também na nossa legislação, vem sendo aplicado. E o que acontece? Toda vez que há uma informação nova, relevante à persecução penal, ou seja, algo que possa trazer novos elementos, ela é aceita. E nem por isso, porque só o primeiro recebe o benefício. É claro, guardadas as devidas proporções, no caso
da aplicação penal, você leva para a circunstância dos acordos de leniência. Ou seja, se eu trouxer algo que seja efetivamente contributivo ao esclarecimento ou ao deslinde ou até o apontamento da culpa ou do dolo, efetivamente também poderá receber, não o mesmo benefício. Isso também, está tão em voga hoje no Supremo, a chamada a dosimetria ou a modulação, então essa modulação, isso é uma circunstância que vai acontecer agora. Nós estamos aplicando, ou seja, nós estamos em pleno exercício dessa atividade. Eu repito aqui, eu não entendo que tenha que haver exclusividade. Tem que haver, sim, garantias constitucionais e segurança jurídica. Por óbvio, antes da discussão do acordo de leniência, quando foi votada a 12.846, o próprio Ministério Público entendeu que estava no momento que deveria ser introduzido, porque senão ficaria inviável. E o que os acordos estavam acontecendo, algumas empresas buscavam a participação do Ministério Público até não só para legitimar, mas para que não houvesse desdobramento. Pode acontecer, na aplicação prática desses acordos de leniência, vão acabar desaguando nessa circunstância da participação efetiva do Ministério Público para tentar efetivamente evitar qualquer desdobramento. Mas se tiver os contornos legais obedecidos, para mim somos satisfeitos. Doutor Júlio. Vânia, queria tocar em 3 pontos importantes aí. Quer dizer, quando a lei diz que é a primeira empresa, a primeira que traz aquela informação inédita. Então, a informação sendo inédita, sendo relevante, é só ela que deveria receber. E o acordo de leniência, ele funciona como instrumento da investigação, assim, porque esse é um incentivo para que uma empresa se adiante em relação às outras e obtenha os benefícios. A retirada disso, assim, que nós assistimos como discurso do governo, do ministro da Justiça, do ministro Adas, e a própria presidente chegou a dizer isso, que o objetivo do governo é celebrar com todas as empresas, o que viola claramente o objetivo da lei aprovada por esse próprio governo. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto importante que o deputado colocou é que a gente tem que transcender a questão do caso concreto e pensar na legislação, como que ela vai funcionar para o país inteiro e para os futuros casos. E aí, aquele ponto que o deputado Jungmann colocou no começo é muito importante. Nós estamos desenhando aqui, fazendo um modelo em que você tem órgãos de controle interno da União, que tem uma estrutura muito boa, CGU, etc., mas você tem também todos os estados e 5.500 municípios com controle interno do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso é uma fragilidade desse modelo muito grande. A gente tem que pensar no modelo em que instituições com capacidade de fazer investigação e de avaliar essas informações, se elas vão dar conta dessa tarefa de fazer combate à corrupção. Se eu imaginar que o órgão do Poder Executivo de um pequeno município pode aplicar numa empresa uma multa de até 20% do seu faturamento e depois chamar essa empresa para negociar um acordo de leniência, isso é uma porta aberta à corrupção, isso não vai ser combate à corrupção. Por isso que, ao meu ver, o Poder Executivo não deveria ser o ente encarregado desse combate à corrupção na fronteira do acordo de leniência, ou sempre ter a participação obrigatória do Ministério Público, que era a proposta original do senador Ricardo Ferraz, quando fez o projeto de lei 105 para alterar a lei 12.846. E na tramitação ela se transfigurou completamente, chegou esse projeto de lei 3636, que, a meu ver, ele é assim, uma monstruosidade jurídica, porque ele prevê que o acordo de leniência celebrado com a CGU ou com a AGU vai paralisar o processo em todos os órgãos, inclusive nos tribunais de contas. Quer dizer, tomadas de contas especiais no Tribunal de Contas, que estiver lá citando uma empresa por 700 milhões de reais, se tiver um acordo de leniência celebrado e fixado uma reparação de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, paralisa o processo no Tribunal de Contas. Então, essa é uma outra inconstitucionalidade grave, né, que está se colocando nesse projeto de lei 3636 e que a MP 703 também veio incorrer nesse erro de querer afastar a atuação do Tribunal de Contas ou querer dar um efeito mais largo do que o razoável num acordo de leniência celebrado por um órgão isoladamente do Poder Executivo. E aí o último ponto que eu queria destacar, o deputado Guleal falou que não cabe ao TCU avaliar durante, só depois. Não, assim, o TCU pode avaliar qualquer ato da administração a qualquer momento. Só de deixar claro, eu disse que não pode ter ação
prévia, preventiva. Ele não tem que fazer, não é órgão de consulta e nem órgão de atuação prévia. É de atuação, pode ser até concomitante. O que o tribunal quer fazer é concomitante, ele quer acompanhar a negociação. Pode até ser concomitante. Se essa negociação estiver, se o tribunal identificar que tem algum desvio nessa negociação, então ele age antes que o mal se consume com a assinatura do acordo, ele age corrigindo. E é isso que a CGU está evitando, ela não está permitindo, ela não está enviando para o tribunal informações relativas às negociações. E o Poder Executivo, ele mandou... Não, ele não age porque ele não está conseguindo agir. Ele age assim com relação às licitações. Quando há alguma irregularidade, ele aplica a penalidade. É o que queremos fazer também no acordo de leniência, acompanhar para e passo, e não estamos conseguindo. E a medida provisória, ela veio com uma pretensão inconstitucional de ser o Poder Executivo, o órgão fiscalizado, querer escolher o momento e a forma como ele vai ser fiscalizado. Né? Não é o fiscalizado que decide como o fiscal atua. É o fiscal, o órgão fiscal com competência constitucional para isso, que diz: eu vou atuar dessa forma nesse momento, eu quero que me apresente as informações assim agora, desse jeito. Bom, deputado Vicente Cândido. Olha, quero discordar do procurador Júlio Marcelo. Quer dizer que o governo está entrando em contradição com a própria lei que ele fez. O governo também fez a Lei Geral do CAD. Lá está dizendo que faz o acordo com a primeira e pode fazer com as demais. Mas também não é obrigado as demais comparecerem para fazer o acordo. No caso do metrô de São Paulo, por exemplo, foi feito o acordo com a primeira empresa, as demais não compareceram. Estão sendo processadas pelo CAD e depois serão processadas no Poder Judiciário, se for o caminho que o órgão público escolher, que o órgão gestor escolher. E também não estou entendendo essa reclamação do procurador, que nós estamos aprimorando a Lei 12.846, a Lei de Combate à Corrupção, trazendo o Ministério Público para dentro dos acordos. Está aqui no texto, eu estou lendo aqui o texto do Senado Federal, que nós estamos analisando nesse momento, em todo momento, e principalmente onde não tem órgão de controle, no caso de algumas prefeituras pequenas, está previsto o acompanhamento, não será nada feito sem acompanhamento do Ministério Público, então não estou entendendo a preocupação dele. E eu acho mais fácil a gente capacitar, dar competência, dar autoridade, dar musculatura para 5.600 prefeituras no Brasil e os demais órgãos, gestores de verba pública, do que você centralizar num Tribunal de Contas ou no Ministério Público. E não podemos achar que o Ministério Público seja também a panaceia para todos os males. Tudo tem que ser o Ministério Público, cada um no seu papel. Acho que se não tem competência, vamos dar competência. Se não tem capacidade técnica, vamos dar capacidade técnica para que os órgãos possam exercer essa função delegada pela lei. Deputado Raul Jungmann. Bom, primeiro eu queria voltar a um ponto e pedir ao Marcelo que, no fecho do bloco anterior, disse que alguém tinha vazado dados sigilosos. Então, como isso é crime, eu gostaria que o Marcelo esclarecesse quem fez isso para não ficar pairando nenhuma dúvida, viu, Marcelo? Então é importante esclarecer isso. No que diz respeito à pergunta que você fez, Vânia, referente à primeira empresa que poderia fazer a delação, como também a questão do ressarcimento, né, que você colocou, eu acho que a medida, de um modo geral, afrouxou, tá certo, os controles e reduziu as obrigações, tanto para firmar o acordo de leniência, como também no que diz respeito aos delitos praticados pela empresa. Nada contra as empresas prestarem um acordo de leniência, nada contra a manutenção dos empregos, a arrecadação dos impostos. Mas falando aqui com relação um pouco ao que o Hugo falou, quer dizer, de uma certa politização, inclusive que eu não sei se o Hugo quis dizer isso, mas não tem problema. Tudo bem, mas eu quero pegar nesse sentido, mesmo que você não tenha dito. O problema é que nós estávamos discutindo a 3636, muito bem, quando o governo edita a medida provisória 703. E, ao mesmo tempo, Vânia, nós sabemos que existem hoje sendo negociadas, sem nenhuma transparência, sem a fiscalização do Tribunal de Contas da União, não é certo? Pelo menos 6, 7 e 8 acordos de leniência. Então, a politização é inevitável. Como o governo é também parte, como o governo também é réu, quem é que nomeia o ministro-chefe da Controladoria Geral da União? É presidente da República. Ele não tem autonomia, não tem mandato, não é uma agência anticorrupção, como parece ser o desejo do TCU, e tomara que isso se torne verdade, venha a ser. Então, veja bem, a nossa posição é que, neste momento, primeiro, nós temos uma sonegação de informações ao Congresso Nacional.
porque o TCU é o órgão auxiliar do Congresso Nacional. E nós temos o direito e o dever constitucional de acompanhar isso que está sendo sonegado. Em segundo lugar, entendo eu também, no plano jurídico, que não compete ao TCU, à CGU fazer acordo de leniência. Porque isto é atravessar o papel da Advocacia Geral da União, que tem esse papel de transigir, de acordar na Lei Complementar 73, no seu inciso exatamente 6º. Lá, quem pode transigir, quem pode negociar, quem pode fechar, portanto, acordo de leniência, não é a CGU. Esse é o papel que também vai ser contestado na Justiça, que pertence à CGU. E, por último, aquilo que o procurador tinha colocado. Quem conhece a realidade dos municípios não pode acreditar que você vai conseguir, do dia para a noite, ou em alguns anos, equipar esses municípios, os seus órgãos de fiscalização interna, para fazer acordo de leniência, aonde ele, ao mesmo tempo que ele pode multar, ele ao mesmo tempo pode reduzir essas multas. Então, na verdade, você pode estar criando um canteiro de alguns milhares de lava-jatinho pelo Brasil afora. Por isso é que eu volto a dizer e insisto nesse ponto, tá certo? Vânia, quem pode fazer em nome do interesse geral isso é o Ministério Público. E a outra coisa, está se afastando o controle judicial. O controle judicial nas ações civis, na questão penal, etc., não pode ser afastado. Não há como afastá-lo. E aí, efetivamente, isso está acontecendo e é um enorme prejuízo que você faz à causa pública. O Rildo Alves de Oliveira, do distrito de Tataíra, da cidade de Desterro, da Paraíba, ele fala que pela primeira vez a população acredita na justiça, que pode ver pessoas ricas na cadeia e pessoas de alto nível na cadeia. Antes, só pobres e negros iam para a cadeia e que agora a população brasileira tem a esperança. Eu queria pegar essa afirmação do Rildo para perguntar para os senhores o que acontece com os responsáveis pelas empresas. Quer dizer, está afastada a possibilidade deles serem processados, porque essa parece ser uma questão que não está muito clara no projeto. É até bom que o telespectador entenda, porque qualquer tipo de punição, ela pode vir administrativamente, por parte dos órgãos de administração pública e nas suas todas as instâncias, do ponto de vista do controle externo, do contencioso administrativo, dos tribunais, e do próprio ponto de vista da ação jurídica. O acordo de leniência não afasta a possibilidade da justiça... Olha, em hipótese nenhuma, porque... Não impede ações? Não, o que foi falado aqui, lembrando, inclusive, dessa perspectiva, eu não quero tratar do caso concreto, porque eu não sei o que efetivamente está acontecendo, mas o que fala é sobre esta. Ele não arquiva, não manda... Sobre esta é o seguinte, até que o acordo seja reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas. Não está falando que encerra, que arquiva. Eu acho que esse ponto... não é reconhecido pelo TCU na 703. Não, está reconhecido. O Tribunal de Contas está reconhecido, não tem como não reconhecer. Não tem. Ele faz o papel de fiscalização e ele pode, pela 703, se ele entender que o dano não está devidamente avaliado, o dano que eu falo, sim, claro. Nesse caso, ele pode propor a mais, mas não, ele não vai mexer, digamos assim, ele não pode revisar ou negar o mas acordo. Ele pode sim, ele pode, enquanto papel de fiscalização, pode demonstrar isso e até se tiver embasado em informações. O papel constitucional dele é esse, mas não na 703. Desculpe. Só fazer uma coisa aqui, que é tão difícil concordar com o jogo aqui. mas é fácil nesse aspecto, eu até entendo que a participação da AGU, ou seja, dos órgãos da advocacia, também é importante. Nesse aspecto, talvez essa informação seja uma informação relevante. Não tenha dúvida nenhuma que a CGU tem toda a capacidade de fazer. Porém, agrega até para o questionamentos futuros a participação da advocacia pública, que é sempre lógica, porque é quem vai se fazer a defesa das instituições, do acordo principalmente, seja no Tribunal de Contas do Estado, da União, seja onde for. Sobre esse aspecto, eu acho que podemos fazer esse debate que eu acho que aprofunda. Bom, eu vou chamar o deputado Vicente Cândido. A gente está com os últimos 5 minutos do programa. Infelizmente, cada convidado eu gostaria que falasse 1 minuto só para encerrar as questões que foram levantadas. Por favor, deputado. Vânia, essa questão colocada aí pelo telespectador e também levantada agora por você é uma questão central. Terá repercussão penal ou não para os agentes? Olha, o próprio juiz Moro está agora praticando a delação premiada para os gestores públicos, no caso a Petrobras. Foi lá, devolveu o dinheiro, abrandou a pena, está cumprindo pena em casa, está com tornozeleira.
Então nós queremos aprimorar isso também, para que dê mais oportunidade para o Estado recuperar o prejuízo. Você recuperou o prejuízo ali para o erário, você vai discutir a dosimetria da pena. Pode ser uma pena menor ou até uma isenção total da pena. Então essa questão foi uma questão central, que não dá para imaginar que a empresa vai pagar 2 vezes. É o caso do CAD. Nós não vimos nenhuma questão penal nos que fizeram até agora acordo com o CAD, não foram poucos. A empresa não vai pagar 2 vezes, pagar pecuniariamente e também pagar com o teu funcionário, o teu diretor preso também. Então, a minha linha é que não tem que ter repercussão penal. Evidente, cada caso é cada caso. Você vai poder administrar isso com o órgão gestor. E, mais uma vez, eu não entendo também a posição de que a gente não deve dar autonomia, competência e atribuição para os gestores do dinheiro público. Se o prefeito pode gastar milhões e bilhões de reais, por que a prefeitura não pode também ter um órgão de controle que fiscalize aquele dinheiro? Ali tem Câmara Municipal, ali tem imprensa, ali tem Ministério Público. Então não vamos querer administrar o Brasil a partir de Brasília, a partir da capital de cada estado. Então tem que dar competência, treinar, autonomia para que os órgãos possam exercer também essa função. Quem pode mais, pode menos. Quem pode gastar bilhões de reais, pode também fiscalizar bilhões de reais. Muito obrigada, deputado Vicente Cândido. Doutor Marcelo Viana. Queria só tocar em 3 pontos rapidamente. Primeiro, responder o deputado Raul Jugman, que de forma alguma quis acusar alguém de vazamento. Se o fiz, me retrato aqui, não era a minha intenção. E só lamentei realmente o fato de ter sido divulgado o nome de uma empresa que está negociando na CGU, uma informação que a gente tenta manter em sigilo, mas obviamente não tenho como acusar ninguém de vazamento. Então, fico registrado isso. Mas acho importante até reforçar o papel que o deputado tem feito no Congresso de realmente buscar a fiscalização. O que reforça, de repente, que é o Poder Executivo, é o órgão, sim, a fazer os acordos de leniência, porque ele é o que é mais fiscalizado. É aquele onde você entrar hoje no site, você vê qual é o meu salário, você vê quais são as minhas viagens, você vê a composição, você vê quando é que eu entrei no órgão público e todas as funções das pessoas que exercem o Poder Executivo. Ou seja, é o órgão, de repente, que é mais sujeito à fiscalização se comparado com os outros poderes. Mas queria tocar mais só em 2 pontos para encerrar. A questão do acordo de leniência com mais de uma pessoa, eu acho que não prever essa possibilidade é uma limitação da capacidade investigativa do Estado. Se assim o fosse, o Ministério Público só poderia ter feito acordo com a primeira empresa, que foi a SOG, não poderia ter feito depois com a Camargo Corrêa e com outras empresas que geraram tantas identificações de outros ilícitos, que têm gerado tantos frutos para as investigações. E, por fim, em relação à fiscalização do TCU sobre os acordos de leniência da CGU, existe um esforço nosso de compactuar o que está previsto na lei, a necessidade de dar andamento a esse processo em conversas com o TCU, mas a questão é complicada. Não é por menos que o próprio PPS propôs um ADIM contra a IN do TCU, só para fechar. E não é por outro motivo que hoje foi concedido uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal à CGU, dizendo que não deve entregar os acordos ao TCU, até que seja julgado o mérito dessa decisão. Então, deputado Raul Jugman. Bom, em primeiro lugar, eu reitero, essa lei é inconstitucional porque ela disciplina direito processual civil e isso não pode ser feito através de medida provisória. Em segundo lugar, reitero que a CGU, o órgão do Executivo, é parte e que pode ser eventualmente réu. Portanto, esse processo de fechar os acordos de leniência deveria caber ao Ministério Público, que representa o interesse geral. Terceiro lugar, entendo que é caótico você colocar na mão de 11 mil órgãos de controle interno, fechar acordo de leniência e, ao mesmo tempo, permitir que ele faça o ajuste de quanto é que vai custar isso. Isso pode ser uma grande possibilidade de corrupção. E entendo a necessidade de, em todo esse processo, ter o controle do TCU, que precisa participar de todas as etapas desse processo, ter o controle judicial em matéria penal, em matéria civil e, obviamente, entender também que o Congresso Nacional tem que ter acesso a todos os passos através do Tribunal de Contas da União. Doutor Júlio de Oliveira. Bem, eu queria tocar em 3 pontos aí para encerrar. Primeiro, que, a meu ver, o próprio Poder Executivo, sempre envolvido nos escândalos de corrupção, a meu ver, não deve ser o encarregado de conduzir os acordos de leniência. Deve ter sempre a participação obrigatória de um órgão que tenha a competência perante o Poder Judiciário de fazer também a persecução penal, já que corrupção sempre é crime. Por isso, defendo sempre a participação obrigatória do Ministério Público. Segundo, na lei do CAD, é dito textualmente que se o órgão tiver as provas necessárias para condenar a empresa, ele não faz acordo nenhum.
né? Então, é só quando realmente a empresa traz informação inédita. E aí, Marcelo, quando você fala da SOG, da Camargo Corrêa, a primeira empresa que traz aquela informação inédita. Não é a primeira empresa da história, não é a primeira empresa da Lava Jato, é a primeira empresa que está trazendo aquela informação. Várias propostas de delação premiada e de acordo de leniência foram rejeitados no âmbito da Lava Jato porque as empresas queriam trazer informações que já tinham sido trazidas pela SOG ou pela Camargo Corrêa. Desculpe interromper, deputado. Não, só para finalizar aqui, veja que esse assunto, né, estou só terminando o programa, né, porque esse assunto vai continuar sendo debatido, se consolidado, lembrando que o mais importante é que nós estamos, nesse princípio, nós estamos discutindo aqui as ações, mas também o desdobramento com relação às empresas. Tem se cobrado muito das empresas, e tem que se cobrar cada vez mais, as atividades dela de compliance, as atividades que elas estão até aprimorando internamente. E eu acho que isso é um aspecto, a mudança na administração pública, com todos os mecanismos de transparência, mas também na atividade privada. Porque eu acho que isso é importante como garantia, seja para os acionistas, seja também quando ela é gestora de contratos dentro da administração pública. Então, nós estamos ainda iniciando e eu acho que e tenho certeza que esse debate vai se consolidar e o Brasil, mais uma vez, vai dar bons exemplos. Eu só não gosto de entender que fazer uma lei dentro de um princípio, de um fato em si. Eu acho que a lei é muito maior do que isso, nós temos que ter essa preocupação. Muito obrigada, deputado Hugo Leal. O Expressão Nacional termina aqui, mas você, claro, vai acompanhar esse debate pela nossa página, câmara.leg.br. Lá você também poderá rever ou compartilhar este ou outros programas. Na próxima semana, nós voltamos com discussão sobre a reforma da Previdência. Mande a sua participação. Obrigada pela audiência e até a próxima.